Olá, pessoal da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E eu queria chamar a atenção de vocês para que ficassem ligadinhos, porque no mês que vem a gente está preparando uma grande novidade para vocês. Uma surpresa pensando em vocês. Então, fiquem ligadinhos na gente que em outubro a gente vai ter um marco aí na história do mundo do vôlei. Bom, mas falando do que interessa realmente, a gente vai direto falar da preparação das equipes brasileiras para a Superliga, que também já começa no mês que vem. Grandes equipes estão na sua fase final de preparação para começarem a temporada no mais alto nível para buscar mais esse título da maior competição do voleibol brasileiro, que é a Superliga de Vôlei. Pois é, nesse último final de semana, convidados pela Federação Peruana, que tem à frente do comando da seleção feminina o técnico brasileiro Lisomar de Moura, 3 equipes brasileiras disputaram a Copa Gatorade, o Final Four. Foi um quadrangular aí que reuniu a seleção peruana, a equipe do Camponesa Minas, o Vôlei Nestlé Osasco e o Team Fluminense. As equipes jogaram em regimes de todos contra todos e, no final, quem conseguiu o maior número de pontos sagrou-se campeão do torneio. E quem conseguiu essa façanha foi o Camponesa Minas, que ainda não conta com o retorno da grande aposta Destiny Hooker, mas já fez aí um grande torneio e perdendo apenas um jogo, conseguiu sagrar-se campeão. O Camponesa aí abriu os jogos fazendo 3-0 em Osasco, aí um resultado que pouca gente esperava. O Osasco não foi bem na primeira partida. O Camponesa aplicou 3-0, depois perdeu no dia seguinte, no sábado seguinte, para a equipe peruana por 3-1, mas no domingo venceu a equipe do Fluminense por 3-1 com parciais de 25-22, 23-25, 25-12 e 25-21, conseguindo assim terminar o torneio na primeira colocação. Uma grande vitória para o time de Minas, em vista realmente da não participação da Destiny Hooker, que é o grande nome do time. Esse torneio marcou a estreia também da levantadora Macris, da seleção brasileira, que ela está chegando para compor a equipe agora e parece que já mostrou que deu uma nova cara à equipe, porque a Macris joga com muita velocidade. E também marcou a estreia do técnico italiano, o Lazzarini, que agora comanda o Minas Tênis Clube. Osasco até se recuperou na competição, vencendo tanto o Fluminense quanto a seleção peruana. O time cresceu muito, principalmente com a estreia da Sérvia Ninkovic, a meia de rede, que jogou muito bem esse campeonato, fez sua estreia na segunda partida, não jogou contra o Minas, mas acabou ficando com a segunda colocação. A seleção peruana ficou em terceiro e o Fluminense em quarto lugar. Pois é, a equipe minas-tenista, que foi campeã, jogou o torneio com Mara, Carol, Gataz e Maiane como centrais, Macris e Karine como levantadoras, Pridaroit, Rosa Maria, Carol Tormena e Natália Monteiro como ponteiras, e o time contou ainda com as jovens Cauane, central, Laisa, oposta, que são da base do grupo, e da líbero de seleção brasileira, a Leia. Pois é, grande resultado aí para o Minas Tênis Clube, que começa aí com a mão direita, não o pé direito, mas a mão direita, a sua temporada de 2017-2018. Bom, na premiação individual do torneio, a maior pontuadora foi a grande promessa, a ponteira peruana Angela Leiva. O melhor ataque ficou com Tandara, do Osasco. A Bia, também do Osasco, foi o melhor bloqueio. O melhor saque ficou com Carla Rueda, do Peru. A melhor recepção com Tássia, do Osasco. A melhor líbero foi Leia, do Minas Tênis Clube. A melhor levantadora, Macris, também do Minas.
e a MVP, a nossa Super Tandara. Parabéns aí para o Minas, mas parabéns principalmente para a Federação Peruana, que está tentando reerguer o voleibol feminino do país, contratando aí o Luiz Omar, que é um grande profissional, né? E promovendo esse torneio como forma de treinamento e uma forma também de dar uma oportunidade para as meninas do Peru jogarem em alto nível, coisa que elas não fazem há muito tempo. Então, parabéns aí às peruanas e, óbvio, às brasileiras que venceram o torneio e já vão chegar aí na ponta dos cascos para a disputa da Superliga. Mas não são só as meninas que estão nesse ritmo de preparação, não. Os meninos também estão com força total. Também nesse final de semana, a gente teve um outro quadrangular, dessa vez na Argentina, envolvendo os times do Sada Cruzeiro, o Sesc Rio de Janeiro e mais duas equipes argentinas, né? Duas grandes equipes argentinas que se juntaram aí, o Personal Bolívar e o Ciudad Volley, né? Foram quatro equipes, mais um quadrangular, e adivinhem quem venceu? Pois é, Sada Cruzeiro, numa emocionante final contra a equipe do Personal Bolívar. O Sada Cruzeiro venceu por 3-2 com parciais de 25-22, 25-14, 23-25, 19-25 e um apertadíssimo, emocionante tie-break em 17-15. Pois é, parabéns aí os cruzeirenses, né, que estão de levantador novo, não por acaso também um argentino, um grande levantador argentino, e mostram que estão no caminho certo, né? O Sesc ficou aí na terceira colocação, mostra que ainda precisa ganhar maior entrosamento, mas que também está no caminho certo. E assim começa a se delinear o início da Superliga, né? Outras equipes, a gente já falou no programa passado do amistoso do Rio do Sul contra também a seleção peruana, né? O próprio Praia Clube vem fazendo amistosos. A gente está chegando à fase final do Campeonato Paulista, que é o principal campeonato regional de vôlei do Brasil. Então, assim, os motores estão se aquecendo para a gente realmente começar essa belíssima competição que é a Superliga Brasileira de Clube. E falando em Praia Clube, a gente vai agora para o saque rápido. Bom, e falando na preparação das equipes brasileiras para a Superliga Nacional de Vôlei, o Praia Clube fechou uma série de 3 amistosos contra a equipe do Brasília e venceu todas elas, inclusive todos os sets. Foram disputados 11 sets. 2 partidas foram disputadas em 4 sets, independente do resultado, isso foi acordado pelos treinadores, que seriam disputados 4 sets, e a terceira apenas 3. E o Minas venceu todos sem exceção, mostrando a força do seu plantel, que pela primeira vez na temporada esteve completo. Pois é, na maioria dos jogos, a equipe titular, a equipe base do Praia Clube, ficou formada pela levantadora Claudinha, a oposta norte-americana Nicole Fawcett, as ponteiras brasileiras Amanda e Fegaray, as super centrais Valeuska e Fabiana, além da líbero também da seleção brasileira Suelen, ou seja, uma verdadeira seleção montada pelo Praia para a próxima Superliga. E o time promete vir com força total para lutar pelo título da competição nacional, coisa que já é almejada pelas mineiras há muito tempo. Bom, a gente também tem aí as finais dos regionais se aproximando, como a gente falou no início do programa, e a gente já tem aí definidos os 2 primeiros semifinalistas do Paulista masculino. O Vôlei Renata e o Corinthians já estão classificados e vão se enfrentar na primeira semifinal do Campeonato Paulista. As equipes estão aí estreando no campeonato, né? E estão numa preparação muito forte para disputar a Superliga. O Corinthians que conta aí com a sua imensa torcida do futebol e tem como seu nome forte o líbero Escadinha,
que foi quem encabeçou o projeto, né? Então, assim, fortes emoções deverão sair desse embate aí contra o Vôlei Renata, que vai dar aí a vaga a uma das equipes para a grande final do Campeonato Paulista. E falando em Superliga, a gente teve uma notícia aí meio chata do pessoal de Castro. Pois é, a equipe do Caramuru Castro, que foi a última equipe a se classificar para essa próxima edição da Superliga, está mudando de sede. Depois de alguns entraves aí, a equipe do Caramuru acabou fechando a sua participação na próxima Superliga pela cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Então, os próximos jogos já vão acontecer na Arena Multiuso da cidade e, infelizmente, a cidade de Castro não vai estar mais vivenciando o voleibol do mais alto nível do Brasil. Pelo perfil do time, o Caramuru se despediu dos torcedores e confirmou a mudança. Boa sorte aí para o Caramuru, espero que o time que ainda está começando a engatinhar na Superliga possa fazer uma participação melhor do que a do ano passado. E boa sorte aí para o pessoal de Ponta Grossa. E espero que vocês realmente lotem os ginásios e deem bastante forças para os meninos de vocês. Bom, uma notícia aí bacana para a gente fechar o nosso saque rápido. A ponteira da seleção brasileira, Gabizinha, já operou o seu joelho nessa semana, né? E o prognóstico é dos melhores possíveis, a operação foi um sucesso. A Gabizinha está extremamente animada para já começar as sessões de fisioterapia o mais rápido possível e se preparar para a Superliga, né? A previsão é de que ela fique de fora de todo o primeiro turno, mas que já possa voltar 100% para o retorno da competição, reforçando a equipe do Rio de Janeiro. Bom, e falando em equipes que vão disputar a Superliga, a gente vai agora para o nosso quadro Mercado do Vôlei. Bom, na semana passada, galera, o Mundo do Vôlei falou para vocês da grande notícia da cessão do Exact Base, da cessão da Thaísa para que ela pudesse jogar a Superliga Nacional, sendo emprestada para alguma equipe brasileira, né? Uma grande notícia a gente ter essa super jogadora de volta à Superliga, né? Ela renovou o contrato com o Exact Base e vai jogar a próxima Superliga no Brasil, mas ela ainda estava estudando propostas. Pois é, os rumores são de que 3 equipes já estão na briga, já estão no páreo para ficar com a bicampeã olímpica. Seriam elas a equipe do Bauru, o Minas Tênis Clube, mas quem parece como favorita no momento é o Barueri. Bom, é claro que são notícias de bastidor, a gente não tem muita certeza de nada, mas fazendo uma análise crua de cada equipe, eu acredito que Barueri, por alguns motivos, realmente saia na frente. O Bauru já tem um investimento grande na sua equipe, mas teria lugar, até pelo próprio ranking, para a Thaísa jogar. Mas não acredito que seja muito o estilo dela. A Thaísa afirmou que quer uma equipe que possa lutar para ser campeã e talvez pela mudança na comissão técnica isso possa pesar contra o Bauru. O Minas tem alguns problemas de patrocínio, não sei se teria bala na agulha para levar a jogadora, além de já contar com 2 grandes centrais, no caso a Mara e a Carol Gataz. E por que eu acho que realmente o Barueri sairia na frente, né? O Barueri tem à frente de seu projeto e tem como seu técnico nada menos do que José Roberto Guimarães, né? O técnico da seleção brasileira de vôlei. E a maioria das pessoas sabem, né? A Thaísa teve algum desentendimento com o Zé Roberto nas últimas Olimpíadas devido à sua lesão, né? Onde o técnico poupou-a dos jogos iniciais da Olimpíada e ela disse que precisava ter jogado, porque contra a China ela não se sentiu com ritmo de jogo por não ter jogado essa fase inicial, então isso gerou um certo atrito entre eles. A Thaísa inclusive pensou em deixar a seleção brasileira. Porém, depois de sua cirurgia, uma das pessoas que mais deu força para a atleta foi justamente o Zé Roberto Guimarães.
E eu li uma entrevista dela recentemente falando justamente que isso aproximou novamente os dois. Eles estão muito mais próximos agora e quem não quer ser treinado pelo técnico da seleção brasileira, né? Então eu acho que isso pode pesar muito na decisão do atleta, apesar de que eu não vejo o Barueri como um dos candidatos ao título da próxima Superliga. A equipe que vem forte pode surpreender, né? Vai depender até de como a Skoronska, né, a estrangeira que foi contratada, vai se recuperar também de uma cirurgia. Então, a gente sabe que voleibol é jogado e tudo pode acontecer, mas, a princípio, pelo plantel, não é uma das candidatas ao título. Mas, o que se diz nos bastidores é que sim, Barueri estaria na frente desta corrida. Eu, particularmente, acho que o time ideal para a Thaisa seria o Rio de Janeiro, não só pelo Bernardinho e pela história de vitórias, mas é um time que hoje carece de uma grande central e eu acho que seria ideal para ela e para a equipe também. Mas ninguém fala no Rio de Janeiro nessa corrida pela central, não. Então eu acredito que realmente o Barueri possa sair na frente e contratar a Super Central brasileira. Bom, falando em nomes olímpicos, nomes selecionáveis, a gente vai falar de um grande nome agora no Personalidades do Vôlei. Filha de pais divorciados, Sheila Castro foi criada pelos avós desde os 3 anos de idade. Aos 6, se mudou para o bairro de Lourdes, em frente ao Minas Tênis Clube, estimulando-a a praticar esportes diariamente. Os primeiros contatos com o vôlei foram muito cedo, nas aulas de educação física no Instituto Isabella Hendricks. Em pouco tempo, Sheila já jogava no time do colégio. Aos 13 anos, incentivada pelo técnico e professor do colégio, Olinto Nunes, fez um teste no Mackenzie Sport Clube. Após entrar no Mackenzie em 1997, as atuações no clube levaram Sheila à primeira convocação para a Seleção Mineira Juvenil. A partir daí, a atleta defendeu o estado de Minas Gerais em muitas oportunidades, sagrando-se campeã brasileira pela primeira vez no ano de 2000. Logo foi convocada para a Seleção Brasileira Juvenil, onde foi campeã sul-americana e mundial. Bernardinho abordou Sheila a se unir ao Paraná Vôlei Clube, mas o Mackenzie vetou a proposta. No fim do ano 2000, com apenas 17 anos, Sheila se transferiu para o outro time de Belo Horizonte, o MRV Minas, de Fofão e Cristina Pires, onde atuou por 4 temporadas. Em 2002, era campeã da Superliga. Em 2004, depois de ter se destacado na equipe, Sheila aceitou um novo desafio: atuar na Itália. Foi contratada pelos Cavallini Pesaro, uma das principais equipes da Liga Italiana. Mais tarde, no Pesaro teve a companhia da ponteira da seleção brasileira, Marianne Steinbecher, a Mari, e a liderança de tanto o técnico da seleção, José Roberto Guimarães, como seu auxiliar e preparador físico do time, o também brasileiro Ângelo. Foi sob o comando de Ângelo que Sheila e Mari sagraram-se campeãs do Campeonato Italiano de Vôlei e da Copa Sevi na temporada 2007-2008. Em 2008, a atleta voltou ao Brasil para defender a equipe do São Caetano, juntamente com as companheiras de seleção Mari e Fofão, onde permaneceu pelas temporadas 2008-2009 e 2009-2010. A equipe do ABC Paulista ficou na 3ª colocação da Superliga em ambas temporadas. Já na Superliga 2010-2011, com o fim da parceria do time de São Caetano com a empresa de medicamentos Blood Eagle, Sheila e Mari se transferiram para a equipe do Unilever Rio de Janeiro, onde, sob o comando de Bernardinho e junto com 2 jogadoras da seleção, a líbero Fabi e a levantadora Dani Lins,
foram campeãs da Superliga 2010-2011 sobre o arquirrival Osasco. Na temporada seguinte, foram vice-campeãs, perdendo exatamente para a mesma equipe de Osasco. Após a final, Sheila acertou sua transferência para o Solis Osasco, onde foi campeã sul-americana e mundial de clubes, inclusive sendo eleita a melhor jogadora do Mundial. Na temporada 2014-2015, jogou pela equipe do Vakifbank, da Turquia, último clube onde atuou até as Olimpíadas de 2016. Quando a seleção brasileira sofreu uma crise no início dos anos 2000, com as então principais jogadoras da seleção pedindo dispensa por problemas de relacionamento com o técnico Marco Aurélio Mota, Sheila teve a oportunidade de disputar seu primeiro campeonato mundial no ano de 2002. Mas, por contar com jogadoras muito jovens e inexperientes, o Brasil não fez um bom campeonato, amargando a 7ª colocação. Com a saída de Marco Aurélio, o técnico José Roberto Guimarães assumiu o posto de comandante da seleção. Com isso, as jogadoras que anteriormente haviam pedido dispensa retornaram, e a jovem seleção do Mundial de 2002 foi desfeita, deixando Sheila de fora das Olimpíadas de Atenas 2004. Mais tarde, em 2005, a seleção passou por uma renovação. Sheila foi reconvocada e se destacou na seleção, ajudando na conquista de todos os títulos disputados naquele ano. Bom, e depois de falar desse grande nome que é a Sheila, né, ela passou agora por um ano sabático aí, a gente espera que ela realmente encontre aí uma nova equipe, uma grande equipe para jogar, apesar de que eu particularmente acho que ela já vem assim num declínio físico muito grande. A técnica da Sheila é inquestionável, mas a parte física dela tem pesado nos últimos tempos. Não sei quanto ela pode render ainda, devido a essa forma física dela, mas a gente deseja o melhor para essa grande jogadora que já trouxe inúmeras alegrias para a torcida brasileira. Depois de a gente falar da Sheilinha, a gente vai ficando por aqui. E lembrando, mês de outubro a gente tem novidade, então fiquem ligadinhos na gente, que vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, vem uma coisa bem bacana aí, feita com muito carinho para vocês. Então semana que vem a gente está de volta, um beijo grande e até lá!